A faxineira ficou paralisada quando reconheceu seu chefe como a pessoa que havia destruído a sua vida. Depois disso, o dono da empresa tomou uma decisão que ninguém esperaria. Naquele dia, Sarah fez um ultrassom. Ainda não sabia, mas ela estava pronta para algumas notícias que a chocariam. Parabéns, você está tendo trigêmeos. O ginecologista anunciou alegremente. A princípio, a mulher pensou que não tinha ouvido direito, ou que era tudo fruto de sua imaginação. Mas quando Sarah olhou para os olhos do médico, ela percebeu que tudo o que ele tinha acabado de dizer era a mais pura verdade. Trigêmeos? Como isso é possível? O que será que eu fiz para merecer isso? Sarah exclamou com os olhos lacrimejados. O médico franziu a testa claramente desconfortável com o que ela havia dito e disse: Bem, você sabe que a natureza humana é uma coisa imprevisível. Sinceramente, eu nunca tive um caso assim no meu consultório antes. Com certeza suas palavras não ajudariam Sarah em nada. Ela só conseguia pensar como explicaria para o seu avô toda essa história. Portanto, após se despedir, ela saiu do consultório, achando que não teria mais onde ficar. Lá fora, o vento esfriou as bochechas coradas de Sarah, mas ela ainda era incapaz de conter as emoções, e explodiu em lágrimas. Ficou chateada por estar se sentindo uma tola, e desejou ter ouvido todos os conselhos que seu avô sempre lhe dava. A verdade é que a falecida mãe de Sarah tinha se encontrado exatamente na mesma situação há muitos anos, e agora, Sarah estava repetindo a história. Naquela época, Débora Rodrigues mudou-se para a capital em busca de uma vida melhor, acreditando que ali teria muitas oportunidades. É difícil dizer o que exatamente aconteceu na cidade grande. Mas, quando a mãe de Sarah voltou para sua cidade natal no interior, ela já estava grávida. Olhando para Débora, os moradores riam e faziam chacotas sussurrando pelas costas dela. Infelizmente, a mãe de Sarah morreu durante o parto, deixando sua filha recém-nascida aos cuidados de seu pai. Deixado com uma criança pequena e indefesa em suas mãos, Carlos Rodrigues fez tudo o que podia para proporcionar uma vida decente para sua neta. Enquanto isso, o homem idoso lembrou Sarah por várias vezes de que ela não deveria ser tão inocente e se abrir para as pessoas tão facilmente. Não repita os erros da sua mãe, minha neta. Se forme, consiga um bom emprego e só depois comece uma família, disse Carlos instrutivamente. Mas apesar de todos os avisos, Sarah caiu na mesma armadilha de sua mãe. Ela conheceu Luiz, que veio de uma família rica. Durante seu primeiro ano de faculdade, o jovem carismático e atraente quase imediatamente ganhou o coração da mulher, que sonhava com um príncipe encantado como tantas outras mulheres da sua idade. Flores, presentes caros e jantares em restaurantes sofisticados acabaram conquistando Sarah, que cresceu com romances que falavam sobre amor e fidelidade. No entanto, a jovem e modesta moça não tinha pressa, mas quando Luiz mencionou o casamento pela primeira vez, Sarah perdeu completamente a cabeça e até contou ao seu avô sobre isso. Por favor, não se apresse com nada, minha querida. Eu não confio nessas pessoas ricas, todas elas têm apenas uma coisa em suas mentes. Você deve conseguir o seu diploma primeiro, e depois pensar sobre o casamento, disse seu avô. Infelizmente Sarah não ouviu seu avô, sem saber que suas palavras viriam a ser quase proféticas. O que ocorreu foi que Luiz terminou com Sarah uma semana antes dela descobrir que estava grávida. Eu sinto muito, mas nós temos que cancelar essa ideia de casamento. Eu preciso terminar a faculdade primeiro, e para ser honesto com você, minha mãe é totalmente contra a nossa união. Mas, poderíamos voltar a falar sobre isso em 2 anos mais ou menos, disse Luiz sem demonstrar sinais de remorso. Naquele dia, Sarah pediu desculpas a seu avô em prantos, e admitiu que ele estava certo sobre seus conselhos. E agora ela tinha que lhe dizer a chocante notícia de que estava esperando 3 bebês. Querida, você sabe bem como surpreender o seu velho. Por que apenas 3 bebês? Por que não um time de futebol completo? O velho perguntou em um tom de ironia e nervosismo.
Mas vendo sua neta se desmanchar em lágrimas intensas depois de suas palavras, ele percebeu que havia cometido um erro ao fazer aquele comentário. Pare com isso, eu criei você, e eu vou lhe ajudar a criar os seus filhos também. É bom que serão 3 deles e eles provavelmente nunca vão ficar entediados. Além do mais, você vai se divertir muito mais com 3 crianças. O Sr. Carlos Rodrigues havia mudado sua raiva para um sentimento de compaixão para com sua neta. Agora uma vida completamente diferente começou para Sara. Fraqueza, tontura e enjoos matinais acompanharam a gestante até o nascimento. No entanto, não largou os estudos, apenas se transferiu para o meio período para ajustar sua rotina. O nascimento de seus 3 filhos fez dela a mulher mais feliz e realizada do mundo. Os recém-nascidos fofos, Miguel, Pietro e Enzo, mudaram para melhor a sua vida e a de seu avô. Agora, o senhor muitas vezes tinha que cuidar das 3 crianças para Sara ir ao supermercado comprar mantimento para os bebês. Muitas coisas aconteceram na vida da jovem mãe solteira e de seu avô, e se não fosse o apoio e a ajuda de vizinhos atenciosos e solícitos, teria sido uma época muito difícil. A verdade é que o velho muitas vezes ficava doente, e nem sempre podia lidar com a fase de crescimento das crianças. Ângela Isabel vivia sozinha, e não foi muito difícil para ela ajudar seus vizinhos e oferecer apoio em um período difícil em suas vidas. A mulher que não tinha filhos, gostava de cuidar dos bebês que mais pareciam anjos que desceram do céu. Ricardo, o vizinho e sobrinho de Ângela, tinha o costume de visitar a senhora. Ele tinha retornado à região, depois de vários anos de serviço no exército. Apesar de seu físico forte, o homem era uma pessoa muito modesta e de bom coração que acreditava no amor e que sonhava encontrar sua alma gêmea um dia. Ricardo realmente gostava de passar o tempo com as crianças, que davam gargalhadas com ele e que eram loucas pelos seus truques e brincadeiras. Veja como Ricardo trata as crianças, ele será um grande pai um dia. Sua neta Sara deveria olhar meu sobrinho com outros olhos, disse Ângela a Carlos. Carlos apenas encolheu os ombros em resposta, dizendo que ele não sabia o que se passava no coração de sua neta e que ele não iria se intrometer nas decisões pessoais dela. É claro que o senhor já havia notado de que Sara gostava de Ricardo, mas não poderia afirmar se havia esperança de um relacionamento. Enquanto isso, o jovem conseguiu tomar coragem e superar a sua timidez. Mas quando Ricardo finalmente pediu Sara em namoro, a jovem não estava pronta para um relacionamento. Sinto muito, Ricardo, mas agora realmente não é o momento certo para termos essa conversa. Estou planejando ir para a capital e encontrar um emprego melhor. Espero que quando eu voltar, sua oferta ainda esteja de pé. Disse Sara tímida e meio sem jeito. Algumas semanas depois desta conversa, a mulher decidiu ir para a capital deixando suas 3 crianças aos cuidados de seu avô e de seus vizinhos. Sara partiu em lágrimas em direção à sua nova vida, com a esperança de encontrar oportunidades melhores. Mesmo formada em economia, ela teve que trabalhar na limpeza de um prédio comercial que possuía vários escritórios. Era porque não havia outro emprego no momento. No entanto, o chefe do RH prometeu avisar Sara, se alguma oportunidade melhor fosse aberta. Enquanto preenchia a papelada, ela pensou, por que não trabalhar na limpeza? Isso é bem melhor do que ir de porta em porta e ser rejeitada. Mas quando encontrou o diretor da empresa por acaso, ela se sentiu tonta. Por uma infeliz coincidência o homem era Luiz, o homem que havia terminado com ela apenas 1 ano e meio atrás. No início, Sara ficou com medo de que seu ex-namorado a reconhecesse e fizesse com que ela fosse demitida. No entanto, Luiz decidiu não reparar na equipe de limpeza. Era difícil afirmar se ele a tinha reconhecido ou não. Depois de terminar com Sara, Luiz se casou com a filha de um empresário muito influente, que o recomendou para a posição de diretor para o seu sócio. Claro que Sara não sabia nada disto, e tentando se manter no emprego, ela evitou de todas as maneiras esbarrar com Luiz pelos arredores da empresa. A verdade é que Sara estava muito magoada, uma vez que era formada em economia, e tinha que se contentar em esfregar o chão, tirar a poeira e colocar o lixo para fora.
Afinal, ela não havia estudado para aquilo. Tudo bem, eu só tenho que passar por esta fase difícil, afinal sempre há um arco-íris depois da chuva. Disse Sara consigo mesma na tentativa de se manter motivada e com esperança. Um dia, enquanto limpava um dos corredores, a jovem faxineira ouviu uma conversa muito estranha vindo do escritório da direção da empresa. Ouvindo todo o diálogo, ela foi capaz de perceber a partir dessa conversa, que Luiz, junto com seu vice-diretor, planejavam cometer uma fraude financeira que acabaria com a empresa, porém os tornaria muito ricos. Certamente se Sara não tivesse uma formação na área, ela provavelmente não teria entendido absolutamente nada a respeito do assunto. No entanto, ao contrário de muitos de seus colegas da faculdade, a mulher era uma aluna muito esforçada e diligente, portanto, conhecia as complexidades da economia de mercado. Percebendo que Luiz não estava com boas intenções, Sara relatou sua intenção ao proprietário da empresa que não podia suspeitar do erro que tinha cometido ao contratar Luiz para o cargo. Obrigado pela informação, minha jovem, mas me diga, de onde vem todo esse conhecimento em economia? Celso Barcelos perguntou surpreso. Essa foi o melhor momento de Sara, que em breve mudaria sua vida para melhor. Ao saber que Sara tinha um diploma em economia, Celso Barcelos levantou sua sobrancelha com espanto e logo tratou de fazer algumas anotações em sua agenda. No dia seguinte, algumas mudanças radicais ocorreram na empresa. Em primeiro lugar, referente a Luiz e seu cúmplice que depois de serem descobertos, foram prontamente demitidos. Celso tratou de queimar a imagem dos ex-funcionários em toda a sua rede de contatos profissionais, o que dificultaria um futuro emprego de qualquer um dos dois naquele ramo. Mas a notícia mais importante foi a nomeação de Sara para o cargo de chefe do departamento financeiro. Uma surpresa muito inesperada para a maioria dos funcionários, vendo a moça da limpeza ser promovida a um cargo tão importante dentro da empresa. E apenas o dono sorriu significativamente, sabendo o verdadeiro motivo para esta nomeação. Agora que a vida da Sara finalmente mudou para melhor, ela se certificou de não desperdiçar a oportunidade e rapidamente se provou como capaz para estar naquela posição. Tendo quase triplicado o faturamento da empresa, a mulher imediatamente ganhou o respeito dos outros funcionários e da direção. Mas foi apenas um pouco de tempo depois que Sara tomou a decisão mais importante de sua vida, quando reuniu coragem e ligou para Ricardo, o sobrinho de sua querida vizinha. Ricardo, sua oferta ainda está de pé? Eu estou pronta para me casar com você. A mulher disse rindo alegremente. Eduardo e Sara se casaram apenas um mês depois, causando uma boa impressão nos convidados da cerimônia. Olhando para os recém-casados, e segurando as mãos dos pequenos, Miguel, Pietro e Enzo, Carlos Rodrigues e sua vizinha Ângela não podiam segurar suas lágrimas. Parecia que os próprios céus haviam abençoado esta união que ligava dois corações apaixonados. Essa linda história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e o que você achou da atitude de Luiz. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!